Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Antonico, eu sou professor universitário e estou aqui apresentando um curso de dividendos. Essa é a quarta e última parte do nosso curso. Se você não assistiu às três partes anteriores, não deixe de ver, porque senão você vai ficar totalmente perdido. Então, vamos lá dar uma olhada neste final de curso aqui, o que são dividendos. Bom, e agora, depois de a gente comentou tanto sobre dividendo, vamos ver alguns detalhes, algumas especificidades a respeito de dividendos. A primeira coisa que eu queria chamar a tua atenção, que é um negócio muito importante, é que você tem que olhar para a data de pagamento. E a gente trabalha com duas datas. Uma a gente chama de data X e a outra chama de data com. Nessa data aqui, você já não terá mais direito aos dividendos. E nessa data com aqui, é o período que você tem direito aos dividendos. Lembre o seguinte, a Assembleia, ela vai estabelecer aqui, numa determinada data, o valor dos dividendos que vai pagar. Esse pedaço aqui a gente vai chamar de data com. Esse aqui vai ser o dia que os dividendos vão ser pagos, ou seja, nesse dia aqui, a partir daqui, do dia que o dividendo for pago, você não terá mais o direito. E isso aqui pode ficar, por exemplo, uns 30 dias de diferença aqui entre essas duas datas aqui. Então, por isso é muito bom que você preste atenção nisso. Veja como é que funciona. Então, no dia de pagamento dos dividendos, na data X, isso é descontado da ação. Olha, o valor da ação é 40 e essa empresa aqui, ela combinou que ela vai pagar 56 centavos. A data X é o dia 11. Então, veja só, ó, até o dia 10, a ação fechou a 40, essa aqui é a data com. Então, 40 menos, no dia X vai acontecer isso daqui, ó, 40 menos 0,56, quando você olhar o preço da ação, vai estar 39,44, ou seja, o pessoal da Bolsa vai ajustar o valor da ação para trás. Como é que a gente faz essa conta? Olha, você precisa fazer essa conta aqui de uma maneira muito simples. Basta apenas você dividir o valor distribuído por cada ação pelo preço dela e depois multiplicar por 100. Veja, por exemplo, o seguinte, você tinha uma ação que vale 100, o dividendo foi 10,79, você vai dividir 10,79 por 100. E então, aqui o percentual que você recebeu foi 10,79%. Mas lembre o seguinte, quando você tem uma ação na carteira, você vai comprando ela todo mês, você compra um pouquinho, e assim você vai montando a sua carteirinha. Então, se, por exemplo, você tivesse comprado ações a 80, a 90 e finalmente a 100, o que você teria que fazer? E faz uma média aritmética, soma esses três números e divide por 3. Aí você tem um valor médio. Se a empresa pagou 10,79, então você vai fazer o seguinte, vai ficar 10,79 dividido por 90, o valor vai aumentar. Isso é muito importante, porque não adianta nada você ficar comparando esse dividendo que ela te pagou hoje pelo preço total de hoje. Você tem que comparar pelo preço que você pagou, senão essa conta aqui não vai ficar uma conta certa. E você já percebeu, então, é o seguinte, que nós temos o valor ajustado da ação. Quando você entrar para olhar em qualquer lista, por exemplo, no Yahoo Finance, você vai ver que tem várias colunas e a última coluna sempre é o valor ajustado da ação. O que é isso? É o valor que a ação passou a ter a partir do pagamento dos dividendos. Então, é o seguinte, se você pagar um dividendo, se você fizer um direito de subscrição, um split, alguma coisa assim, o que vai acontecer com a ação? O preço vai baixar, o teu capital era 100,
o preço da ação vai baixar, você vai continuar com 100. Deixa eu explicar para você por que e como que isso acontece. Então, o preço ajustado, ele acontece em qualquer dia de negociação, mas sempre no dia que o preço for alterado. Então, ele vai manter aquele mesmo capital que você tinha. Veja só aqui um exemplo. No dia 1 aqui, o valor da ação era 100. E ela foi splitada. Split é o seguinte, para quem tinha uma ação, a empresa deu mais uma. Então, ela foi splitada de 1 para 2. Já vou mostrar para você por que ela vai fazer isso. Então, agora, olha, a ação valia 100. Vamos supor aqui, no dia 10, ela valia 100. E aí, no dia 11, o valor da ação vale 50. Claro, vale 50, mas agora você tem duas, então o teu capital aqui é 100, era 100 também, então você não perde nada. Imagina o seguinte, você quer comprar um lote mínimo, o lote mínimo é de 100 ações, o preço de cada ação é R$ 1.000, nossa, você vai precisar de 100 mil para comprar um lote mínimo, fica impraticável. Uma pessoa de baixo potencial econômico não vai fazer isso. Então, a empresa vai fazer um split de 1 para 10. Ou seja, o preço da ação de 1.000 passou para 10, ó, dividi isso aqui por 10, né? Passou para 10, agora o lote mínimo passou a ser 100 mil. Veja só, 10 mil. 100 mil para 10 mil ficou muito mais acessível para você comprar a ação. Veja aqui, eu peguei aqui um exemplo de um split que foi feito agora, aqui em outubro, no dia 14 de outubro de 2020. O preço da ação da Magalu estava muito alto, estava R$ 104. O que a Magalu fez? Ela fez um split de 4 para 1. Então, de 104, ela dividiu por 4 e o preço da ação virou R$ 26. O que a Bolsa fez? A Bolsa pegou e ajustou todo o histórico automaticamente, pegou uma formulinha, ajustou todo o histórico, e aí, olha, subiu aqui o valor do 104. Agora a gente está falando aqui em 20 e tantos reais o preço da ação. Ou seja, a gente faz isso para ficar mais fácil e para você poder comprar esse valor dessa forma. Então, é o seguinte, quando você tinha 100 reais em uma ação, e agora ela vale 110. Então, o teu retorno aqui foi de 10%. Mas se o valor da ação estava 10 antes de pagar os dividendos, aí quando pagou o dividendo, virou 90. O preço da ação caiu? Não, ele não caiu. O que aconteceu? Veja só, o patrimônio da pessoa antes era o seguinte, era 100. Aí ele recebeu o dividendo no dia 2, no dia X aqui, ó, e baixou para 90. Mais o 10 de dividendo que ele tinha, ele continuou com 100. Então, ele tinha um patrimônio de 100 e agora ele tem um patrimônio ele continua com patrimônio de 100. Então, sempre pense o seguinte, quando você receber os dividendos, no instante que isso for feito, é claro que logo depois o preço da ação pode subir ou pode baixar, mas naquele instante a Bolsa vai pegar e vai atualizar todo o para trás, e de uma maneira que isso fique equalizado. Então, quando você entrar no Yahoo Finance e você vê assim, ó, que o preço do fechamento aqui está 9,75. Opa, olha o preço ajustado. Ó, o preço do fechamento é 9,75. Olha o preço ajustado, 9,71. Por que tem essa diferença? Caiu o preço da ação? Não. Ela pagou 0,04 de dividendos.
Então, como ela pagou 0,04 de dividendos, o preço da ação foi reajustado. Ele pegou para trás e arrumou todo esse valor aqui. Então, você tem que, quando você for calcular a rentabilidade, você tem que levar isso em consideração. Então, você, na verdade, você vai ter um lucrinho um pouquinho maior. Ah, mas como que vai ter um lucrinho um pouquinho maior se eu tinha 100, ela me pagou 10 de dividendo, agora a ação vale 90 e eu tenho os 10 de dividendo, continuo tendo mesmo 100? Pode ser. Mas o que acontece é o seguinte, ações que pagam dividendo, elas têm uma tendência de subir um pouquinho, porque as pessoas gostam muito das empresas que pagam dividendo. Então, ações que pagam dividendo, no dia X, ela vai ter esse valor, vai cair. Mas dali para frente, ela já continua subindo, esse valor já vai aumentando novamente. Então, eu fiz aqui um exemplo. Veja só, montei aqui uma tabelinha, ó, eu coloquei o seguinte, ó, o preço de fechamento está aqui, ó. Olha, o preço da ação aqui, ó, 98, 102, 100, 92, 93. Opa, e agora o preço aqui está 45. Caiu o preço? Não, não caiu o preço. O que foi? Foi o pagamento de dividendos. Ó, foi o pagamento de dividendos. Olha aqui o preço ajustado, como é que está, ó. O preço ajustado não mudou, ele continua bonitinho aqui, ó. Só que caiu na metade. Caiu na metade. Caiu na metade por quê? Caiu na metade porque ela foi explitada. Esse verbo aqui, acabo de criar esse verbo na língua portuguesa, explitado. Olha aqui, ó. 46 vezes 2, 46 vezes 2 dá 92. Aqui é mais ou menos esse valor que você tem aqui. Então, é isso que vai acontecer. À primeira vista, parece que a ação caiu 50%, mas não caiu, porque agora você tem duas ações que valem 46 e 49. Antes você tinha uma ação que valia 95. E a 46 fica mais fácil de vender. Veja aqui ainda um pouco mais de detalhe aqui. E daí, como é que faz? Aqui eu estou mostrando a fórmula, como que você faz esse cálculo, mas eu diria para você o seguinte, nem perca tempo de você estudar essa fórmula aqui para você aprender, a menos que você seja um professor. Por quê? Porque a B3, a nossa querida Bolsa Brasileira, ela já vai fazer isso para você automaticamente e você não vai precisar se preocupar com esse detalhe em fazer essa contarada toda aí. Sinto muito frustrá-lo, mas é assim que funciona, muito legal, muito bom. E para encerrar o nosso curso, então eu queria te lembrar aqui as principais takeaways aqui, presunções aqui a respeito dos dividendos. Então, o dividendo é uma maneira com risco menor de lucrar com ações de longo prazo. Lembra? A gente pode lutar aqui as ações com o growth, ou você pode fazer com o value. Esse cara que se preocupa com o crescimento, ele é diferente da pessoa que se preocupa com o valor. E aqui, então, o que são os dividendos? O dividendo é uma parcela distribuída do lucro da empresa. O pagamento é sempre anual? Não. Olha, tem empresa que paga todo mês, outra paga por trimestre, outra paga por semestre, e algumas pagam anual. É só você dar uma olhadinha no site de RI da empresa. Dentro da empresa tem uma parte de RI, dá uma olhada lá que lá explica. Dividendos são livres de imposto de renda, mas juro de capital próprio não é. Ele tem um imposto de renda aqui de 15%.
Então, a melhor maneira de você ganhar dividendos é você ficar de olho, prestar muita atenção na empresa, as empresas que têm tradição de pagar dividendos, assim como Itaúsa, como Telefônica, como Taesa, essas empresas sempre vão pagar. Então, é uma questão de você ficar em cima e tomando cuidado sempre com isso. E lembre do conselho mágico da oitava maravilha do mundo, que é a frase do Albert Einstein. Ou seja, se você reinvestir o valor dos dividendos, nada vai te livrar de você ficar rico. Você vai ficar rico mesmo se você tiver essa capacidade de investir um pouquinho sempre em dividendo. E lembre que também ações são um investimento de risco. Às vezes a bolsa cai um pouco, você perde, mas se você souber usar a cabeça, eu acredito que você pode fazer um bom negócio sem perder nada. Então, meus amigos, era isso. Muito obrigado por ter assistido o meu curso. Não deixe de você ver as 3 aulas anteriores. Por favor, se inscreva no meu canal para você receber avisos de futuros cursos que eu estou postando aqui. E se você quiser esse material que eu apresentei, por exemplo, se você quiser guardar, se você quiser estudar mais detalhadamente, se você for um professor, quer o meu material, me passa um e-mail que eu te mando o material em PowerPoint, você pode tirar o meu nome dali, pôr o seu, faça o que você quiser com eles. Um abraço para todos e muito obrigado!